Olá, sou o pastor Raul Nogueira. Para quem me conhece, você sabe que nós somos missionários. Eu sou pastor missionário, trabalho dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. E você está no Focando Vidas. E o nosso alvo com Focando Vidas é realmente fazer com que você seja despertado para o estudo da Palavra de Deus, mergulhando nela, versículo a versículo, e aplicando na sua própria vida. Hoje, dando continuidade ao caminhar com Moisés, nós estamos no capítulo 20 de Êxodo. Interessante. Esse capítulo é um capítulo que tem realmente despertado curiosidade em muitos, rejeições por outros, indiferença, mas independente da reação de cada um, essa é a lei do Senhor. Esta é a lei do Senhor. E aqui nós vamos realmente responder a pergunta: será que os 10 mandamentos ele salva ou condena? Eu gostaria que você participasse, que a gente pudesse discutir isso, tá bem? A Ju já está aí, um grande abraço, Ju, e convide pessoas, tá bem? Convide pessoas para que a gente possa estar junto. E antes de nós iniciarmos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. E sempre nós fazemos agora uma oração antes da live, porque a live estava ficando muito comprida. E então, nós preferimos fazer assim, tá bom? Nós vamos agradecer a Deus por esse privilégio que ainda nós temos de compartilhar a palavra do Senhor ainda no Brasil. Amém? Eu tenho ouvido tantas coisas acontecendo no mundo que, se eu não fosse cristão, eu estaria realmente ficando assim muito preocupado. Mas, como eu sou servo de Deus e conheço a palavra, eu simplesmente estou percebendo que a agenda do Senhor está se cumprindo e nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E se toca a trombeta, nós vamos embora. E a pergunta que eu sempre faço quando falo isso: quando tocar a trombeta, você vai? Você tem certeza da sua salvação? Tá bom, eu espero que sim. Meu Pai, meu Deus, nós colocamos cada um daqueles que vão estar conosco aqui. Que o Senhor possa abençoá-los e protegê-los. Que o Senhor possa guardá-los no teu amor. Refrigera-lhes a alma. Seja com cada um deles, ó Pai, e com as suas respectivas famílias. Lembramos, ó Deus, lá de Moçambique, onde nós estamos dando uma capacitação bíblica online. Pessoas muito interessadas, comprometidas, têm se juntado para ouvir, para discutir, para conversar. Então, eu te louvo e te agradeço. Peço, meu Deus, especialmente para uma irmã que é do LVO, que está em Israel. Ela está passando, Senhor, por ataques espirituais muito grandes. Situações difíceis, Senhor. E ela, inclusive, necessita que os documentos prossigam rápido, para que ela possa obter o visto. Então, que o Senhor esteja agindo na mente e no coração dela, dando paz e tranquilidade, independente da circunstância. Entrego esse tempo agora aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quase boa noite, né? Para mim aqui 18h30, já tá escuro. E eu queria realmente primeiro agradecer a você por estar conosco. Se eventualmente você não conseguir assistir tudo, fique tranquilo, porque é só você entrar lá
Nós temos o Raul Nogueira Canal lá no YouTube. E o que nós falarmos aqui será gravado e será colocado ali. Isso que nós vamos estar começando a discutir, não sei se vamos terminar, é algo que tem chamado bastante atenção. Eu vou ler o trecho e depois nós vamos começar a conversar. Capítulo 20 diz assim: Então falou. Isso aqui é para a gente começar a pensar desde agora. Não é qualquer um que falou. Deus falou. E falou para quem? Para Moisés. Nós já estudamos capítulo 19. Foi me perdoe. Foi bem interessante. Mas agora Deus está dizendo para Moisés. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Olha aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vai prestando atenção. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai, tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Interessante, não é? Depois nós vamos prosseguir até o versículo 26. Não creio que nós vamos conseguir falar tudo que nós gostaríamos de falar, mas eu quero comentar algumas coisas. Nós temos alguns grupos que estão, inclusive, infringindo aquilo que Paulo condena aos Gálatas e aos Hebreus.
Os Gálatas que haviam se convertido, que já tinham o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador, os Gálatas que haviam sido alcançados, ensinados por Paulo, estavam se afastando, estavam sendo ludibriados e convencidos por judaizantes para eles voltarem novamente àquilo que eles nunca tiveram, porque eles eram gentios. Eles nunca tiveram debaixo da lei. Judaizantes que se aproximaram dele e começaram a querer convencê-los que eles, tudo bem, vocês podem até crer em Deus, crer no Senhor Jesus, mas vocês têm que guardar a lei, vocês têm que se circuncidar. E Paulo estava indignado com isso. Quando nós lemos os 10 mandamentos, nós podemos perceber que os judeus, eles colocam como o primeiro mandamento um pouco diferente do nosso, ok? Por exemplo, o primeiro mandamento dos judeus é exatamente o versículo 2, quando começa: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o que sou, né? O Yahová, que já falei que isso é uma pronúncia errada, porque os judeus não pronunciam o nome do Senhor, exatamente por causa dos 10 mandamentos, com medo de pronunciar o nome do Senhor em vão, eles simplesmente não pronunciaram mais e ninguém mais sabe. Então, dizer que eu sou testemunha de Jeová, eu sou testemunha de Yahvé, não, nenhuma das maneiras que a gente ouve por aí é correta, porque simplesmente se tornou impronunciável por causa do temor de estar falando em vão, simplesmente não se pronunciou mais e ninguém sabe como realmente você pode pronunciar o tetagrama. E então esse seria o primeiro mandamento, depois segue os demais. Quando você pega os protestantes, ele começa do versículo 3. Ele não pega eu sou o Senhor, tal como fosse o primeiro, não. Nós, evangélicos, começamos do versículo 3. Esse, para nós, é o nosso primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Depois segue: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Enfim, nós temos que depois conversar um pouquinho a respeito disso, não é? Anísio, seja bem-vindo. Então, quando você fala do povo católico, por exemplo, ele começa diferente. Ele começa do versículo 13. Eu faço um desafio hoje. Eu nem vou explicar isso hoje por completo, tá? Mas eu quero que você examine. Eu, quando estava no grupo católico, eu cheguei a ver aquela cartilha que eles dão para nós, de catecismo, e lá tinha os 10 mandamentos. Então eu quero desafiar você agora. Na semana que vem eu falo, mas eu quero desafiar você agora, tá bom? A olhar esse catecismo, se eventualmente você é católico ou é um crente curioso, pega um catecismo, no Google deve ter, pega o catecismo católico, veja o que está escrito ali, tá bem? E depois compara com os 10 mandamentos.
tá bom? Não vou mencionar nada a respeito disso ainda, mas vou primeiro agora só comentar cada passagem aqui. Então, ele começa no versículo 1, no versículo 2, melhor dizendo, afirmando: Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, teu Deus, teu Elohim. Bem, agora a pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã. Os 10 mandamentos foi dado para quem? Queridos, quando você começa a examinar as escrituras e você tem que estudar profundamente, você vai perceber que a lei foi dada a Moisés para o povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Não misture água com óleo. Não misture água com óleo. A igreja não está debaixo da lei. Todas as pessoas sem Jesus estão, mas em termos de norma estabelecida, escrita e entregue, foi feita por Moisés, o Senhor passando para ele, para entregar ao povo de Israel. Não foi para nós. E tem um grupo à semelhança dos Gálatas, que eu quero ler a indignação de Paulo, porque judaizantes se aproximaram de pessoas lá dos Gálatas, estavam convencendo o pessoal que eram gentios, que não haviam recebido a lei, que não tinham que se circuncidar, mas eles estavam convencendo a eles se afastarem daquilo que Paulo havia ensinado para começarem a praticar os rituais judaicos, inclusive se circuncidando. Olha só a indignação de Paulo, lá em Gálatas capítulo 1. Diz assim, eu fico indignado, né? Versículo 6, mas eu queria desafiar você a ler Gálatas inteiro. Um dia nós vamos estar expondo Gálatas. Paulo indignado, bravo mesmo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. No grego tem palavras diferentes para outro, onde uma delas seria outro na mesma essência e uma outra palavra, outro, que é diferente. Então, no caso aqui, é a palavra outro no sentido de diferente. Então, Paulo está condenando os Gálatas, dizendo o seguinte: olha aqui, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho diferente, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, nós estamos numa época de tanta perversão do evangelho. Pessoas estão misturando coisas judaizantes com o cristianismo. Pessoas tocando shofar com kippá, usando algumas roupas que lembram os sacerdotes, colocando muitas vezes até a arca da aliança no púlpito, comemorando as festas judaicas, não simplesmente para que o povo da igreja satisfaça uma curiosidade das festas que eram praticadas, não, praticando no sentido sério, para obter algum resultado dessas práticas. Isso
é o que Paulo está falando, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo fala agora. Mas ainda que nós, ele se coloca ele mesmo, ainda que nós, ou mesmo um anjo, que é o que aconteceu com os mormons, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo diz assim, olha, se eu mesmo viesse e pregasse para vocês o que vocês estão querendo fazer, eu seria maldito. Eu seria maldito. Se tivesse um anjo, que nem os mormons colocam, né? Moroni, seria maldito. E ele repete, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho, que vá além daquele que recebesse, seja anátema, seja maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Paulo não fazia média, não é? Eu procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está muito indignado. Está muito bravo, muito chateado. Porque aqueles judaizantes se aproximaram dos gálatas gentios para querer trazê-los. E isso aconteceu diversas vezes. Então, lá em Atos, mostra uma dessas práticas diabólicas da tentativa do diabo afastar aqueles que realmente estão do Senhor para outro evangelho, um evangelho distorcido. Abra, se você está com a Bíblia na mão, abra Atos 15. Isso foi algo assim que tão perturbador que levou Paulo a ir até Jerusalém para fazer um concílio a respeito disso que nós vamos ler agora. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinam aos irmãos. Olha só, isso que ele está ensinando não é para judeu, é para gentil. Vou ler novamente. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso aconteceu várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E Paulo realmente estava indignado da forma como os gálatas estavam sendo abordados. Mas você pode perguntar, mas o que tem a ver isso que você está falando, tudo isso aí, com o que você está falando aí no capítulo 20, sobre a lei? Porque tudo está baseado nisso. Existe um grupo hoje, dito cristão, onde um determinado homem, um doutor, que é especialista, profundo, conhecedor profundo da parte assim de análise antropológica, no sentido de coisa histórica, ou seja, ele é uma pessoa que foi atrás e levantou dados históricos através de escavações, através de escritas, uma série de informações tremendamente importantes. E como ele é inteligente e tem realmente e ele é sincero no que ele fala, tá? Ele é muito sincero no que fala. Ele é sério. Só que seriedade não significa verdade. Então, ele foi ganhando público, e hoje ele está na mídia
e tem sido chamado para falar até no meio evangélico. Só que quando ele começa a ministrar a palavra, saindo dessas descobertas, ele começa a ministrar a doutrina que ele crê. A doutrina que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você examinar a doutrina da Igreja do Sétimo Dia, você vai perceber que eles estão fazendo exatamente o que os Gálatas estavam fazendo. Está tentando juntar a lei com a graça, mas não dá. Não tem condições, não tem liga. A lei foi dada para Israel e a lei cessou. Quem é? Não vou dizer quem é, Ju. Questão de ética, tá bom? Então, a lei cessou, ok? Tá bom, Ela. Bem, você é demais, viu? Então, a lei cessou. E cessou quando? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu e o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. A partir dali, não precisava mais de sacerdotes, de sumos sacerdotes, não precisava mais de rituais da lei, não precisava mais se cumprir todos os mandamentos que haviam sido dados especificamente para Israel. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando ele morreu, ele se tornou propiciação por todos os pecados da humanidade, do primeiro homem até o último. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. E Moisés recebeu a instrução de Deus para montar o tabernáculo, com uma separação, lugar santo dos santos. Tinha a arca, em cima da arca era o chamado propiciatório, que foi dado para Israel, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue de animais, derramava sobre o propiciatório. E o propiciatório significa o desvio da ira de Deus. Quando o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre a arca, o Senhor Deus desviava a ira dele de sobre o povo de Israel. Ah, mas então por que foi dado os 10 mandamentos? É isso que nós estamos discutindo e vamos continuar na próxima semana. Por que foi dado os 10 mandamentos? A lei do Senhor foi dada para salvar ou para condenar? Foi entregue nas mãos de Moisés todas as instruções. Nós vamos ler tudo isso, a gente está caminhando em Êxodo. Moisés, quando recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e o Senhor falou para ele, olha, está tendo uma orgia lá embaixo. Desce porque o povo se perdeu. Quando ele desce, ele quebrou as tábuas. Mas ele não quebrou as tábuas só porque ele estava irado, ele quebrou as tábuas porque se ele entregasse as tábuas para o povo de Israel, não ficava um vivo. E sabe por quê? Porque ainda não tinha sido instituído o tabernáculo, o sacrifício de animais. E o sacrifício de animais era exatamente o que impedia que o povo fosse destruído. Daí os sacerdotes, os sumos sacerdotes e uma série de coisas que eram praticadas. Mas o que eu quero colocar hoje, afirmando, se você pensa que os 10 mandamentos foram dados para salvar, você está redondamente enganado. Os 10 mandamentos não foi dado para salvar.
Os 10 mandamentos foi dado para condenar o homem. Porque não tem um homem, um homem, um homem que consiga passar nem no primeiro. Todos os mandamentos, ninguém passa. Ninguém passa. A minha esposa acabou de chegar. Ninguém passa. Todos estão condenados. A minha esposa amada chegou. Todos estão perdidos, condenados. Então, aquele sacrifício que era feito, que era temporário, onde o animal era sacrificado, ele morria, era um inocente morrendo no lugar do pecador, apontava para o futuro, apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, queridos, quando você olha, e ele fala no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Isso é sério, não é? E olha que o povo de Israel, ele foi idólatra. Ele fez tudo que você possa imaginar de errado. Houve reis que chegaram a sacrificar filhos. Olá, Kiri. Oxa, que saudade. Tudo bem? Então, ele diz, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A grande pergunta que eu faço para você hoje: buenas noches, bendiciones. A pergunta que eu faço é: você consegue guardar os mandamentos do Senhor? Olá, Rogério. Bem? Tudo bem, Rogério? Que bênção. Então, eu fico pensando, quando nós olhamos esses 10 mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Queridos, isso foi dado para Israel. O sábado, a lei mosaica, foi dada para Israel. Estava contida na lei. Então, guardar o sábado significava não morrer. Olá, Rogério. Guardar o sábado significava não morrer. Não morrer mesmo. Aquele que, de alguma forma, quebrasse o sábado, morria, era apedrejado. A paz, Rogério. Então, eu fico pensando, como que pessoas hoje, que se diz cristãos evangélicos, eles querem misturar a lei com a graça. Não dá. E na próxima semana eu vou começar a mostrar algumas passagens. Então, olha só. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nem os judeus fazem isso hoje. Eles não conseguem guardar o sábado, mesmo fazendo errado, ou seja, mesmo que eles conseguissem, eles não têm condições. Por que não têm condições? Porque a nossa natureza decaída impede. Olá, Max. Puxa vida, meu Deus. Que saudades. Então, aqui é uma coisa muito interessante. Porque foi dado para o povo de Israel, que incluía a circuncisão. Incluía a circuncisão. Não tem nenhuma dessas
colocações aqui que você consegue cumprir, que você consegue obedecer. E ele continua falando do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou para o povo de Israel. A igreja não está debaixo da lei. Hoje nós estudamos sobre isso em Romanos com um grupo. O povo de Israel, ele só sobreviveu porque o Senhor, junto com a lei, junto com os rituais, junto com as coisas, ele deu sangue. O sangue impedia que o Senhor acabasse com isso. Então, o Senhor Jesus, diferente da lei judaica, ele é a nossa propiciação, mas universal. É para todos os povos, línguas, do primeiro que nasceu ao último. Então, a diferença entre o sacrifício dos animais é que os animais só eram sacrificados e morriam. Mas o Senhor Jesus, ele foi sacrificado, mas ressuscitou, está vivo. E ele está agora no Santo dos Santos verdadeiro. Santo dos Santos verdadeiro. Ele é o nosso sumo sacerdote. Olá, Marcos, meu jovem. E aqui fala, a partir do versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. A palavra matar aqui é assassinato. Não é uma morte sem querer. Não adulterarás. A maioria não passa nesse item, mas nem de jeito nenhum. Porque o próprio Senhor Jesus falou que se você pensar, você já adulterou. Você não precisa nem cometer o ato. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem tua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Bem, você sabe o que é um farol de trânsito. Vamos comparar com a lei. O farol de trânsito tem lá o vermelho, amarelo, né? Verde. Se você atravessar com o seu carro na velocidade correta para não ser pego aí pelos guardas, né? Normal, tá, pegou. E passou no verde, a lei do trânsito vem sobre você? A resposta é não. Sim. Mas se você vermelho, entre em ação. Aí entra em ação. Assim era a lei. Se você conseguisse cumprir os 10 mandamentos total, não aconteceria nada para você. A lei só entra em ação quando você quebra a lei, quando você desobedece a lei. E todos nós desobedecemos a lei. Então, a lei não foi dada para te salvar, a lei foi dada para te condenar. E se você não está debaixo do sangue do Senhor Jesus, se você nunca se arrependeu dos seus pecados, se você nunca pediu para que o Senhor Jesus Cristo fosse o seu Senhor e Salvador, a lei está sobre você, você está debaixo de maldição, você está debaixo de condenação. E não tem nada que você possa fazer. O único escape é Jesus. Quando Jesus Cristo morre, ele morreu pagando aquilo que você não podia pagar. Porque diante de Deus nós somos imundos.
pecadores imundos, podres. E o nosso destino seria estar no inferno por toda a eternidade. Mas ele na cruz se lameia com o teu pecado. O que você já fez, está fazendo e vai fazer. Olá, Rogério. Então, tudo que você já fez de ruim, de pensamento ruim, tudo que você está fazendo e vai fazer até o último dia da sua vida, tudo isso caiu sobre Jesus. Jesus se enlameou com o teu pecado. Morreu a tua morte. Do que você estaria ardendo no inferno por toda a eternidade, ele pagou. O último versículo do capítulo 4 de Romanos diz que ele morreu para te livrar da condenação eterna e ressuscitou para te declarar justo. O Senhor Jesus é a nossa propiciação eterna, para sempre. A morte dele resolveu nossos problemas por toda a eternidade. Hoje, se você entender isso, que igreja não salva, não tem nada que você possa fazer que mude o que você é. Se você entender, e se você não é salvo ainda, e você se arrepender dos seus pecados, entender que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que você seja salvo, e você convidar Cristo para entrar na sua vida, nesse dia, a ação propiciatória do Senhor Jesus cai sobre você. Ele te faz filho de Deus. Você se torna santuário do Espírito Santo, ele te dá dons, ele te dá um ministério e você passa a pertencer à Igreja Universal. Não essa que está por aí, mas a Igreja, a palavra universal significa a palavra católica. É universal. Então a Igreja verdadeira é um organismo vivo. É um organismo vivo. Então, eu deixei um desafio para você. Eu quero afirmar que a igreja não é o Israel de Deus. Primeira coisa. Israel é Israel, igreja é igreja. A igreja é formada exatamente por pessoas que são de outras nações e também por aqueles que são descendentes de Israel. Isso é a igreja. Em Cristo Jesus. E a igreja não está debaixo da lei. Não guardamos o sábado, porque o sábado fazia parte da lei judaica, que tinha consequências se você não cumprisse. Hoje os judeus não cumprem coisa nenhuma. Nem os ortodoxos conseguem. É impossível. É impossível. Então, a lei foi dada pelo Senhor para condenar o homem, para mostrar exatamente que ele está morto. E tem um propósito nisso, que nós vamos ver semana que vem no capítulo 3 de Romanos. Então, meu querido, eu fiz um desafio para você hoje. Eu quero que você seja crente ou não crente, que você entre no Google ou vai falar com o padre e obtenha dele um catecismo que tenha os 10 mandamentos. Você vai ver, depois eu quero que você compare os 10 mandamentos que estão ali no catecismo com os 10 mandamentos que estão aqui. E você vai tomar um susto. Eu não vou falar nada agora. Não quero despertar curiosidade de você para que você vá ver. Vai examinar. Então, você vai perceber que alguma coisa não vai bater. Tá bom? Agora, veja bem. Eu quero que você entenda que aquelas pessoas que tentam misturar a graça com a lei estão tentando misturar óleo com água. Não dá. E nós vamos ver isso também em 1 Coríntios. A gente vai examinar alguma coisinha lá. Então, filho, os 10 mandamentos, ele tem um motivo pelo qual foi dado. Foi para que a pessoa pudesse reconhecer o seu estado de morto espiritual
e a sua necessidade de um Salvador. E esse único chama-se Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, o Deus que criou todo o universo, que sustenta tudo pela palavra do poder dele. Ok, nosso tempo já acabou, até passei um pouco. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que esteve aqui conosco e que você esteja conosco na quarta-feira. Vamos estar com outro tema avulso, né? Mas no sábado que vem vamos estar dando continuidade. Então eu quero que você medite bem isso. A igreja não está debaixo da lei do Senhor, por isso você não precisa guardar o sábado. E nós também não guardamos o domingo. Algumas pessoas falam em guardar domingo. Está errado. Nós vamos conversar sobre isso depois. Tá bem? Que Deus abençoe. Espero que aquilo que nós conversamos tenha sido útil. Mas nós vamos voltar a conversar a respeito dos 10 mandamentos. E vamos falar sobre outras coisas também. Tá bom? Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, nós vamos aí estar orando por você. Então eu vou encerrar orando. Eu vou pedir pela entrevista da Ju e que você esteja orando por nós. Se você nunca fez inscrição lá no nosso canal, faça. Nós chegamos a 1.001 pessoas e já temos 23.797 pessoas que têm assistido, mas não se inscrevem, né? É quase que eu acho que 98% das pessoas que assistem não se inscrevem, tá bom? Então vamos orar. Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, Pai, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça. Agradecemos a Ti porque o Senhor Jesus é a nossa propiciação eterna, nos livrando continuamente do inferno e nos levando realmente para a Sua presença. Nós agradecemos pelo tempo que nós tivemos aqui, pela Tua palavra, e que esses irmãos e outros que eventualmente entrarem possam, Senhor, parar para pensar que a lei foi dada para a condenação e não para a salvação. E se tivesse dado só a lei, se Moisés tivesse entregue, Senhor, só a lei, sem o sacrifício, nenhum israelita estaria vivo. Mas o Senhor, por misericórdia, preparou tudo para que tivessem as duas coisas. E por causa, Senhor, do sangue dos cordeiros, dos animais inocentes, o povo de Israel foi preservado para o dia da vinda do Messias, Senhor Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e entregamos esse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Hoje eu estava conversando com uma irmã, a Maura, e ela tem colocado no Face, tem colocado em vários lugares. Então compartilhem para que a mensagem possa chegar bem longe, tá bem? E você, se você chegou atrasado, fica tranquilo, porque nós vamos colocar lá no nosso canal e você vai poder assistir na íntegra. Um grande abraço a todos, orem por nós. Amanhã eu vou estar pregando na igreja chinesa, falando sobre Gálatas, Gálatas capítulo 4, tá bem? Fiquem na santa paz do Senhor. Oh, acho que entrou gente aqui que eu não falei. Ju, que mais? Kili, Rogério, tem mais alguém que eu vi. Max. Tinha visto. Bem, acho que eu não sei se eu vi todos eles, né? Mas, bom, que todos vocês sejam abençoados pelo Senhor. Fiquem. Não é na Liberdade, não. É aqui em Campinas, tá? Tá bom? Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.